Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Vamos começar as perguntas de hoje com um e-mail da Luciane de Curitiba. Ela diz: Olá Paulo e Maria Lúcia, obrigada e parabéns por este programa maravilhoso. Gostaria que vocês me falassem sobre o número 14, a importância do número 14. Eu tenho visto em algumas ocasiões a seguinte indicação, : fazer um decreto por 14 vezes ou 14 dias seguidos, como no caso da busca pelo ensinamento nos retiros dos mestres, : o ciclo de 14 dias nas escolas dos mestres ascensos. Grata sempre, paz e luz a todos, Luciane Curitiba. Querida Luciane, obrigada por você participar sempre do programa com suas interessantes perguntas. Sem vocês perguntando e ouvindo, não poderíamos realizar este trabalho de expansão dos ensinamentos. Formamos, assim, uma corrente de energia alfa-ômega, que a cada dia se fortalece, para iluminar nossas consciências e libertar nossos irmãos da luz, expandindo cada vez mais os ensinamentos. Quanto à sua pergunta, sabemos que 7 é um número esotérico e 14 é 2 vezes 7. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, demonstrando a lei do ciclo e da periodicidade. Precisamos finalizar nossos projetos, descansar um período para que outro ciclo se inicie. As 14 estações da cruz representam as 14 iniciações que Jesus passou em sua paixão e que nós todos passamos. Não em algumas horas como ele, mas sim em muitas vidas. Este é o principal significado do número 14. Estes 14 testes ou iniciações nós devemos passar para voltarmos à união com o Pai. São os 14 passos da crucificação do corpo, da matéria, do eu inferior, para a libertação, imortalidade e glória da alma. Isto me lembra o que a mensageira Elizabeth Clare Prophet contou sobre o número 14, a novena de 14 dias. Mark Prophet havia falecido e era a chama gêmea dela. Naturalmente, ela sofreu muito, sentiu muito a falta de uma personalidade, um homem tão fantástico como ele era. O guru dela, né? E ela teria que enfrentar sozinha essa liderança de uma escola de mistérios no mundo de hoje, não é brincadeira. Então, estava realmente muito pesado e ela resolveu fazer uma novena de 14 dias para o Senhor Maitreya, com o decreto de Maitreya, que existe no livro de decretos da Summit Lighthouse. E ela disse que o resultado foi fantástico. Realmente, ele deu a ajuda que ela necessitava naquele momento. Portanto, vocês podem fazer novenas de 14 dias para o mestre que desejar. Façam 14 vezes o decreto, 14 dias seguidos, pedindo determinada graça. Porque nós criamos as nossas novenas, não precisamos fazer só aquelas novenas que nós aprendemos, que nós lemos sobre ela. A Luciane continua suas perguntas dizendo: Paulo, na sua aula número 29, Vencendo em Armagedon, está escrito o seguinte, número 8. Para os demônios e para aqueles que os seguirem em sua negatividade e destruição, não haverá perdão. Terão realmente de passar pela segunda morte de sua existência. Serão, de acordo com a grande lei, levados ao fogo sagrado que consome todas as imperfeições e ilusões maia. Deixe-me ver se está correto o que entendi da aula que li. Quem desperta a consciência eleva a sua vibração, ficando assim compatível com os níveis superiores, um ser mais elevado, com a mestria sobre si? Em outras palavras, não é o mestre que vem até a gente, é a gente que vai até o mestre?
E o parágrafo acima indica: quem não travar esta luta consigo mesmo e não eliminar os seus agregados vai ser levado à segunda morte, isto é, na sua última encarnação nesta terra. Se bem entendi, é assim. E com esta pessoa o que acontece? Ela perde os seus defeitos, vícios e também seu livre-arbítrio. Ela perde a sua chama trina, porque chama trina é livre-arbítrio, não é? Se eu entendi bem, o resultado é sempre a pureza, a liberdade dos defeitos. Só que um caminho leva à sabedoria e o outro à inocência, é isso? Obrigado, vitória sempre na luz, Luciane Curitiba. Luciane, a segunda morte apaga tudo o que a pessoa fez de bom ou de ruim. Ela deixa de existir em qualquer plano de existência. Quando isso acontece, ela já perdeu sua chama trina há muito tempo. Existe muita gente que apagou sua chama por completo, vivendo no mundo hoje em dia, mesmo sem a chama trina. Quando eu soube que uma alma pode morrer por completo, em uma aula lá na Summit, lá em Montana, a primeira pergunta que me veio à cabeça foi a seguinte: o que acontece se a chama gêmea de uma pessoa ascensa passar pela segunda morte? Eu pensei no Elmore, a gente sabe que o Elmore não tem a chama gêmea ascensa, como muitos pensam ser a dirigente da Ponte para a Liberdade, mas Elizabeth Prophet afirma que não é. Eu me perguntei então na época, e se a chama gêmea de Elmore, sabe lá Deus onde está, fosse levada à segunda morte, como ficaria Elmore sem chama gêmea? Aquilo me deixou muito impressionado. Como pode um mestre ascenso ficar sem a chama gêmea? E perguntei às professoras lá na Summit, as instrutoras, e a resposta foi a seguinte: não há fuga. Aquela alma que morreu terá de nascer do zero novamente e tentar tudo outra vez. Uma escalada de muitos milênios, que leva muito esforço, até que ela consiga. É a mesma história do suicídio. Não há fuga. Não há fuga. Deus espera que seus filhos vencerem o tempo que for necessário. Eu quero deixar claro para que não haja dúvidas no que eu estou falando. Sabemos que a chama gêmea de Elmore ainda não ascensionou, mas nada sabemos sobre o seu estado de evolução, nem tampouco se está encarnada. Você está certa, Luciana, quando afirma que a luta deve ser travada consigo mesmo. Cada um de nós tem uma luta particular com o eu inferior. Quando nos tornamos puros, podemos nos unir a um, mas para isso precisamos vencer nosso parasita maior, que é o eu inferior. Jesus demonstrou isso ao passar os 40 dias no deserto, onde enfrentou o eu inferior do planeta. Eu pensava que ele tinha enfrentado o eu inferior dele mesmo, mas aprendi ainda esse ano, em uma das aulas de Elizabeth Prophet, que Jesus nasceu realmente sem karma, portanto, sem eu inferior. Mas mesmo assim ele demonstrou isso para nós. Ele enfrentou o eu inferior do planeta, planetário, de todos nós. Gautama Buda venceu o eu inferior dele mesmo, debaixo da árvore boa, também demonstrando a necessidade de vencermos este eu inferior. Esta é uma luta diária, a verdadeira alquimia de ser melhor hoje do que ontem, e ser melhor amanhã do que hoje. Ser melhor envolve, sim, a elevação da consciência. Podemos começar a falar sobre este assunto perguntando a vocês onde vocês colocam a atenção a maior parte do tempo. Vocês só pensam em problemas? Vocês só pensam em sexo? Vocês só pensam em seus filhos? Vocês vivem pensando em seu trabalho? Vocês vivem com a atenção na matéria que querem adquirir? Ou ainda, vocês vivem com medo de alguém ou de algo? Se a sua resposta é sim para qualquer uma dessas perguntas, e você não dedica pelo menos 25% do seu tempo para colocar atenção naquilo que está fora da Terra, então você está fadado a ficar renascendo e renascendo para resolver sua vida na matéria que tanto ocupa sua mente. Mesmo quando nos dedicamos a orar a Deus pela melhoria do nosso planeta, nossas orações precisam ser mais elevadas. Não podemos orar o tempo todo para resolver problemas de nossas vidas pessoais. Precisamos aprender a orar para a elevação das consciências das pessoas do mundo em que vivemos. A elevação da consciência das pessoas que vivem conosco. Ok. Mas o que é uma mente de consciência elevada? Elevar a consciência é pensar em coisas que não são densas. Sempre que estamos focados nos problemas da humanidade,
estamos densos. Para pensar em coisas elevadas, precisamos orar sem cessar, colocar nossa atenção em Deus e em seus elevados filhos ascensos o tempo todo. Precisamos subir a montanha para falar com Deus. Esta é a terapia ensinada pelo nosso Mestre Ascenso Jesus. Ao orar a Deus, precisamos passar o peso dos problemas nossos e da humanidade para Deus e esvaziarmos o nosso peso, nossa carga. Quando entendemos que não podemos nos associar aos problemas, sejam eles quais forem, então estamos prontos para entregar esses problemas a Deus. Não importa se um irmão seu está sofrendo, porque este é apenas um efeito. O que importa é a causa do efeito. Por que meu irmão está sofrendo? Muita gente neste mundo sofre pelos karmas de seus irmãos e desta forma não poderão ajudá-los. Quem entrega, confia. Quem confia, não se preocupa. Não podemos ser tristes porque as coisas não são como gostaríamos que fossem. E a razão disso é que não nascemos para sermos felizes e termos uma boa vida, mas sim, nascemos para vencer o nosso apego à matéria e elevarmos as nossas consciências a Deus. Uma das boas coisas a se fazer, principalmente se você não tem tempo livre o dia todo, é dormir cedo e acordar cedo. Dormir às 8, 9 horas da noite e acordar às 3, 4 horas da manhã. Neste horário só existe você e Deus. Todos estão dormindo e você pode subir a montanha de sua consciência para encontrar Deus e falar com Ele. Elizabeth Prophet ensina que a coisa mais importante a fazer quando levantamos pela manhã é restabelecer o contato com Deus. Ore um Pai Nosso ao acordar e, de quebra, uma Ave Maria. Lembre-se de que o karma começa a ficar denso a partir das 3 horas da manhã e que às 6 ele já está a um nível emocional e às 9 ele passa a atuar no plano físico. Assim, para consumir o nosso karma de um dia de 24 horas, é mais fácil antes das 6 da manhã. 30 minutinhos fazendo invocações, mantras e decretos da chama violeta são uma maravilhosa maneira de elevarmos a nossa consciência. Quando me pego pensando em algo denso, logo eu busco pensar em algo leve, Luciane. Por exemplo, se eu estou saindo para uma viagem e começo a pensar nos perigos que a estrada traz, como por exemplo os buracos que estouram e cortam os pneus, e as nossas mentes imediatamente começam a buscar uma solução para caso o pneu estoure, e já imaginamos o pneu estourando, é normal da mente fazer isso. Então, ao invés de dar continuidade a esse tipo de pensamento negativo e denso, eu imediatamente faço uma invocação de luz a Deus e peço para que sua luz proteja meus 4 pneus. Faço o mudra de Jesus e coloco a luz ao redor dos meus pneus. De quebra, mando a luz pavimentar a estrada, cobrindo-a por completo. Deste momento em diante, eu sei que se houver um buraco, eu serei avisado com antecedência. É assim que fazemos para elevar a consciência. Além de que, esse tipo de visualização ajuda a fortificar uma situação em que a estrada seja realmente recapeada, com asfalto de qualidade. Luciane, procure buscar as soluções para os problemas que a sua mente busca constantemente trazer. Sempre olhe para a luz de Deus e entregue o seu peso. Luciano, você começa perguntando se quem desperta a consciência se eleva ao nível dos mestres. Não, de jeito nenhum. Não é bem assim. A Bíblia fala nos mortos-vivos. Quem são os mortos-vivos? Aquelas pessoas que não despertaram a consciência. De repente, um dia, ele desperta espiritualmente, ele se dá conta que Deus está dentro dele, que ele tem a luz, que ele é um filho de Deus. Mas aí, até aproximar-se dos mestres, é uma longa caminhada. O mestre aparece quando o discípulo está pronto. Portanto, a pessoa desperta a consciência, começa a preparar-se, mostrar-se aprovado junto a Deus, passando os testes, elevando-se, e quando ele está pronto, o mestre aparece. Então, sim, o mestre vem até ele, mas dependendo do seu empenho, da sua busca, do seu interesse pela verdade, do seu autoaperfeiçoamento. Luciane, atingir mestria sobre si mesmo é atingir domínio sobre o pensamento, sentimento, palavra e ação. E quando o indivíduo atinge esse domínio, ele domina também o tempo e o espaço.
E eu gostaria também de lembrar aos ouvintes que a liberdade não é atingida automaticamente. Ela depende do nosso esforço, do nosso empenho. Maria Lúcia, é o que eu costumo dizer, nós não somos inteiramente livres e a nossa liberdade é maior de acordo com que nós atingimos a níveis mais elevados de consciência, porque existem muitas pessoas que são prisioneiros da sua própria consciência, né? A próxima pergunta também é da Luciane de Curitiba. Bom dia, Maria Lúcia e Paulo. Vocês podem, por favor, me dizer por que no livro Senhores dos Sete Raios, página 140, está escrito a seguinte frase: este é o primeiro retiro da grande fraternidade branca ao qual o neófito pode pedir para ser levado, referindo-se ao retiro do mestre Lanto. Não entendi primeiro retiro a ser levado, por quê? Podem me explicar? Obrigada, paz e luz a todos, Luciane Curitiba. Luciane, este é o retiro de Royal Teton, situado no planetário, no estado norte-americano de Wyoming, no Yellowstone Park. Eu tive a felicidade de visitar esse lugar, no plano físico, é claro, que é nas montanhas e de uma beleza inesquecível. Na verdade, quando o mestre Lanto assumiu o cargo de Chohan do segundo raio, o retiro passou a ser dirigido por seu discípulo, mestre Confúcio. Porém, mestre Lanto continua ocupando elevado cargo honorário no Royal Teton. Este é um retiro muito importante da Grande Fraternidade Branca, onde ocorrem grandes eventos e reuniões dos mestres, assim como muitos cursos para estudantes, cursos e aulas, etc. Podemos pedir ao mestre Lanto para enviar seus anjos nos buscar enquanto nosso corpo adormece. E assim podemos participar dessas aulas maravilhosas no Royal Teton. Isto não impede de irmos também a outros retiros. Luciane, talvez o retiro do mestre Lanto seja o primeiro, porque o segundo raio é o primeiro raio do ciclo do relógio cósmico. É ali que tudo se inicia, no chakra da coroa, nas 12 horas do ciclo. Acredito que seja isso. A próxima pergunta vem da Elci de São Paulo. Ela diz: olá, Paulo e Maria Lúcia, parabenizo vocês pelo trabalho de expansão dos ensinamentos dos mestres e por toda a dedicação a nós, estudantes da luz. Ouvi em seu programa número 36 as explicações sobre as velas e ainda preciso de esclarecimentos. Entendi que a vela acesa para a nossa presença eu sou, ou para o nosso anjo da guarda, fortalece a ligação entre nós. Penso que o mesmo se dá ao acendê-la para outra pessoa, por exemplo, um filho, marido, etc. Acender a vela ao meu anjo da guarda exige o conhecimento de que, ao fazê-lo, isso me favoreça. Há o desejo de que isso aconteça. A consciência está envolvida. No caso de acender a vela em favor de outra pessoa, esta não está envolvida. Sou eu quem me envolvo por ela. Sei que a minha intenção e a energia do meu sentimento beneficiam o outro. Mas como isso acontece? Em que medida? Será que a minha intenção de fortalecer a relação entre o anjo da guarda e a outra pessoa acontece independentemente do desejo do outro que não está envolvido neste caso? Agradeço a resposta e desejo a vocês muito sucesso. Elci, São Paulo. Elci, esta pergunta é muito boa. Sim, é claro que acendermos uma vela para nós é mais forte do que acender uma vela para outra pessoa. E com certeza, se a pessoa para quem nós estamos acendendo a vela souber disso e aprovar, é mais forte do que se ela não souber ou se ela não aprovar. Se esta pessoa for seu filho e ele for menor do que 12 anos de idade, então esta vela terá tanta força como se fosse ele mesmo acendendo. Quanto mais distante a pessoa for de você, menos efeito terá o pedido que fizer. Por exemplo, se você acender uma vela por um primo ou sobrinho que está se drogando e orar para o anjo da guarda dele ajudá-lo a se libertar, isso o ajudará mais do que se você orar por uma pessoa viciada que você viu na TV e não conhece. A razão disso é que seu primo ou sobrinho fazem parte da sua família, que é uma mandala onde você está atuando. A mandala atua como um só corpo. É claro que orar por pessoas que não conhecemos tem sua força e tem seu valor. Não estou dizendo aqui para não orarmos quando sentimos que devemos orar, temos que orar. Quem sabe até isso é um resgate kármico.
Mas sabe, Elci, eu nunca me preocupo com a intensidade da resposta. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele. É assim que precisamos pensar. Quando acendemos uma vela ao anjo da guarda de qualquer pessoa, ela passará a ter mais consciência positiva, ou seja, seu anjo da guarda falará mais alto em sua consciência, principalmente se orarmos direcionando ao anjo para tal situação, uma situação específica. Seria muito bom que você dissesse à pessoa: olha, fulano, eu estou acendendo uma vela para o seu anjo da guarda. Isso com certeza vai dar mais consciência à pessoa, porque ela estará sabendo que existe uma força de luz atuando por ela a seu pedido. É muito comum pessoas que não oram gostarem que outros orem por ela. Elci, o elemento fogo está relacionado ao corpo da memória e é uma frequência abaixo do fogo etéreo. Acender uma vela e dedicá-la a um ser cósmico aumenta a capacidade de atuação entre este fogo etéreo, do plano do anjo da guarda, e o corpo da memória da pessoa a qual estamos orando, aumentando assim a capacidade de bons pensamentos desta pessoa, pois o corpo da memória é o responsável por alimentar o corpo mental. Outra coisa, eu conheço uma pessoa que tem um certo problema, então eu coloquei uma foto recente dele na base de uma vela de 7 dias, a qual mantenho acesa para o seu anjo da guarda. Toda vez que eu olho aquela vela, eu converso com o anjo da guarda dele e reforço o meu pedido. Ou seja, uma vela de 7 dias tem, acima de tudo, o mesmo poder de um japamalas, por exemplo, ou um terço, o poder de nos lembrar de orar. E essa pessoa em questão, eu quero dizer para vocês, eu liguei para ele e disse: olha, eu estou orando por você, acendi uma vela para você, eu tenho uma foto sua no meu altar. Isso é muito importante, é muito bom. Essa sua pergunta envolve o despertar, ajudar a despertar o Cristo pessoal do outro, do nosso irmão, o Cristo que está adormecido ali dentro do coração dele. Isso tem a ver com um estudo que eu gostaria de recomendar a todos vocês, que é sobre a missão de Sanat Kumara. Porque todos os mestres ascensos que nós conhecemos, eles estão ajudando Sanat Kumara em sua grande missão de despertar, expandir a chama trina no coração dos filhos de Deus no planeta Terra. Existem 10 pérolas de sabedoria de Sanat Kumara, traduzidas para o português e publicadas pela Summit Lighthouse do Brasil, que vocês deveriam adquirir, estudar carinhosamente, detalhadamente, meditando, porque são maravilhosas. E aqueles que falam inglês podem adquirir o livro de Sanat Kumara da Summit University Press, em Montana. Este livro é também uma preciosidade. É maravilhoso. E o estudante da luz, que está, como vocês ouvintes, interessado na sua verdadeira expansão de consciência, se não sabe inglês, deve começar a estudar para ter alcance a essa preciosidade que é muito ensinamento que não foi traduzido e, às vezes, a tradução não corresponde à realidade. É muito difícil traduzir um texto de um mestre, porque isso envolveria um entendimento completo daquilo que o mestre quis dizer. A tradução literal, muitas vezes, não traz a mensagem correta. Maria Lúcia, existe muito material em inglês com ensinamentos dos mestres ascensos com má tradução, mas eu quero deixar claro aqui que os livros da Summit Lighthouse têm sido muito bem traduzidos até onde a gente tem notado. Lembrando desse livro de Sanat Kumara, Paulo, eu creio que todo estudante da luz devia ler esse livro completo, e ele não é traduzido para o português. Somente uma parte, 10 pérolas de sabedoria, quando ele é muito maior que isso. Com certeza, são 2 livros grandes, imensos, não é só um. E o livro Climb the Highest Mountain, que é maravilhoso também, dispensável a leitura dele, também não há tradução. Corrigindo essa informação no passado, hoje você já encontra esses livros na livraria da Summit Lighthouse do Brasil. A próxima pergunta é de uma pessoa que pediu que nós não indicássemos o nome da escola e do problema que ela falou, mas acontece que se nós fizéssemos isso, não poderíamos nem enviar o e-mail dela. Então nós resolvemos mudar não só o nome dela, como o nome da cidade de origem da qual ela está falando.
ok? Então esse nome é fictício, nós escolhemos o nome Anita. Queridos amigos Paulo e Maria Lúcia, que a luz de Deus esteja sempre com vocês. Eu moro aqui na cidade de X, há poucos meses venho acompanhando esse maravilhoso e abençoado trabalho que com certeza está ajudando muitas pessoas, como eu também. Já tenho um pouco de conhecimento de alguns decretos dos mestres, do Arcanjo Miguel, bem como busco o ensinamento em livros, o que tem me ajudado muito. Eu pergunto, o karma é transferível? Melhor dizendo, se uma pessoa está com problemas ou vivendo uma situação difícil, seja financeira, sentimental ou outra coisa, e se alguém ajudar essa pessoa, ela puxa o karma de quem está ajudando? Há algum tempo eu participo de uma filosofia, o qual o dirigente sempre fala que não se envolve com o problema das pessoas, senão ele vai transferir o karma para ele. Ele não pratica a caridade, sempre dizendo que cada um tem que viver a sua realidade. E ele fala muito do material que ele tem. Isso de fato acontece? No meu muito pouco conhecimento, não. Por isso, esclareça-me, por favor. Nessa filosofia não é repassado ensinamento, sugerido livros ou qualquer material. Tudo somente ele sabe. Paulo, eu quero pedir para você não falar o nome da filosofia para que não haja comprometimento, é a Fraternidade Ramatiz. Você, com certeza, deve conhecer os ensinamentos. No aguardo do esclarecimento, obrigado, um grande abraço fraternal, Anita. Paulo, você não omitiu o nome da escola porque nós aqui queremos falar a verdade, não é isso? Que os estudantes conheçam a verdade. Bem, Anita querida, o lema da Grande Fraternidade Branca é um por todos e todos por um. Na Bíblia está escrito que quando um cego segue um líder cego, ambos caem no buraco. As pessoas são falíveis, por melhores que sejam. Devemos seguir os enviados de Deus, como Gautama Buda, Jesus, os mestres ascensos, que são infalíveis porque eles se uniram a Deus, tendo assim atingido a perfeição. E também todos os santos nos dão um grande exemplo de abnegação, altruísmo, compaixão, caridade, amor ao próximo. Para que vocês entendam melhor o que eu estou querendo dizer, leiam a aula número 76 em nossa página e vejam como o Yogi Shivananda dedicou sua vida para servir o próximo, o que é chamado de Karma Yoga. Sim, é possível assumir karma de outrem quando o indivíduo pensa assim: eu vou ajudar o fulano de tal. Minha oração é poderosa, eu oro muito, minha aura está carregada, eu vou orar por ele. Eu vou transferir a energia curativa do meu chakra das mãos e ele vai sarar. Com a graça de Deus, ele vai sarar. Mas agora vejam a diferença se ele pensar desta maneira e orar. A diferença é ou o ego está ajudando, trabalhando, ou é o eu inferior que está ajudando, ou é o eu superior. E quando o eu superior ajuda, ele pensa e ora assim: minha poderosa presença eu sou, ou qualquer um outro mestre que ele queira. Você tem poder para libertar esta criatura. Tenha misericórdia dela. Ouve a minha prece e responde agora. Salvai-a. Salvai-a deste mal, tanto quanto a grande lei permitir. Contudo, ó Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Quando submetemos nossos pedidos à vontade de Deus, e quando estamos conscientes que somos apenas instrumentos intercessores para que a luz de Deus possa fluir no plano físico, não há a menor possibilidade de adquirirmos karma de outrem. Então a diferença é: eu estou orando, o eu inferior, ou Deus está atuando através de mim. O mestre está atuando através de mim. É só essa a diferença. A mesma coisa que você faça, a mesma oração. Porque muitas vezes a pessoa está orando com amor, mas ela não se lembra de permitir a atuação divina dentro dela. Ela não se lembra que ela é um instrumento. O amado Saint-Germain ensina-nos a invocar a chama violeta para libertar a humanidade da ignorância, dos vícios, das doenças, da maldade, de tudo que é anticristo.
Anita, não perca nenhuma oportunidade de ajudar o próximo. E esta é a melhor coisa que você pode fazer para si mesma. Eu quero lembrar vocês que nós podemos conscientemente consumir o karma dos nossos irmãos, desde que, é lógico, seja a vontade do nosso eu superior, como foi o caso de Jesus, que quando sofreu na cruz, sofreu pela humanidade. Ele não sofreu pelo karma dele próprio. E ele não precisaria nem ter sofrido, nenhuma força na terra o teria arrastado para aquela cruz, se não fosse a vontade dele de consumir karma planetário, o karma do planeta Terra, que envolve toda a nossa humanidade. E assim nós vemos outros gurus sofrendo, citando apenas mais um, Elizabeth Prophet, que está doente já há algum tempo, que está sofrendo do mal de Alzheimer. Nós sabemos que ela é uma pessoa iluminadíssima, pura, altamente purificada pela chama violeta. Tenho certeza absoluta que isso é em prol da humanidade, em prol de consumir karma do outro. Isso normalmente ocorre quando o ser é muito elevado, antes de ele sair e ir para níveis superiores, ele sofre em prol de consumir esse karma, aliviando o peso da humanidade. A próxima pergunta é da Elioneide. Ela diz: prezado Paulo e Maria Lúcia, paz em Cristo. Eu moro em Porto Velho, Rondônia. Acompanho diariamente o programa que tem me ajudado no meu aprendizado, bem como a resolver alguns problemas. Pergunto: por que os acontecimentos das nossas vidas são no tempo de Deus, visto que o mesmo planejou séculos, anos, meses, dias, horas e segundos, tudo na maior perfeição? Estando eu na condição de encarnada, tenho o tempo que determina a minha permanência na Terra? E somente viver o tempo de Deus após a minha transição? Sempre que pedimos alguma coisa a Deus, dizem que tudo acontece no tempo de Deus. Pelo fato de ser uma alma encarnada, vejo as coisas dessa forma. No aguardo de uma explicação para melhor entendimento, amigos, um grande abraço fraternal, Eli. Elioneide, com certeza todos nós temos um tempo marcadinho aqui na Terra. Agora, esse tempo pode ser encurtado, como pode ser aumentado. Isso depende das nossas vitórias ou das nossas derrotas a cada passo, a cada ciclo, a cada ano. Se uma pessoa sai completamente do caminho e ela é uma pessoa de uma alma não muito carregada, ela pode ser levada daqui, o karma ser derrubado sobre ela para que ela não faça mais karma e possa ter uma nova oportunidade. Enquanto que outros passam a ser tão importantes que eles, no seu trabalho para a humanidade, acabam ganhando mais tempo, mais oportunidade para servir aqui na Terra. O tempo, Elioneide, no éter divino é outro, porque não depende dos ciclos terrestres. Os ciclos do cosmos são outros. Outra coisa com relação a esta frase que podemos falar é que Deus sabe tudo a respeito das pessoas. E como vivemos em uma grande mandala chamada Terra, muitas vezes as coisas demoram para acontecer porque as outras pessoas envolvidas não estão se desenvolvendo na velocidade em que nós estamos. Eu me pergunto às vezes por que é que não existem mais pessoas se dedicando aos ensinamentos dos mestres. Poderia fazer muito mais, mas sei que Deus sabe o tempo certo e Ele nos dará esse poder de alcançar a um número maior de pessoas quando chegar a hora. A hora em que essas pessoas estiverem preparadas. Então, veja que o tempo não é só de Deus, mas também da capacidade de evoluir de cada um dos envolvidos em cada situação. Isso ocorre porque Deus nos deu o livre-arbítrio e, nesse momento em diante, aqueles que não se entregam a Deus passam a ditar seus próprios tempos, ou seja, Deus com certeza não criou este descompasso entre as pessoas e o tempo de cada um. Os atrasos ocorrem porque existem pessoas de baixa consciência que só pensam em seus desejos, em seus problemas pessoais e no orgulho pessoal ou de suas famílias. Próxima pergunta vem da Ângela, de Belo Horizonte. Ela diz: olá, Paulo e Maria Lúcia, vitória sempre. Vocês poderiam me falar um pouco sobre a Bíblia? O que seria o Novo Testamento, o Velho Testamento?
Por que não está escrito de forma clara e sim de forma simbólica, o que favorece cada religião interpretar como queira, dizendo sempre que está muito claro e no final cada religião diz uma coisa? Não seria melhor dizer de modo que o homem comum, desde o mais rude até o mais letrado, compreendesse para assim praticar os seus ensinamentos sem contradições? Por que nela também não se fala claramente nos mestres? Ela foi escrita, afinal, por quem? Foi reescrita várias vezes? Outra dúvida. Como assim? O homem é a imagem e semelhança de Deus? Deus, então, tem a imagem de um homem? Desculpem-me a ignorância nesses assuntos tão importantes, mas é que não sei por que hoje me peguei pensando sobre tudo isso e fiquei muito que perdida em tantas dúvidas. Paulo, gosto muito de ouvi-lo falar e o conhecimento e doçura de Maria Lúcia também me penetram fundo na alma, razão pela qual lhes faço estes questionamentos. Confirmo que minhas experiências pessoais com os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca me fizeram melhorar em muito minha vida e, claro, me tornaram uma pessoa melhor. Vitória sempre na luz de Deus, que nunca falha. Ângela, Belo Horizonte. Ângela, querida, é claro que a Bíblia fala sobre os mestres. É questão de terminologia também. Em Revelações nós vemos uma referência aos santos vestidos de branco, que são os mestres com sua aura puríssima. A purificação total do indivíduo conduz à brancura cada vez maior de suas vestimentas. A Bíblia fala nos profetas, que são santos, os santos são mestres. A Bíblia fala em Jesus, que foi um santo e um mestre. O maior significado da Bíblia é que ela é realmente um testamento. Quando acontece o falecimento de um pai rico, os filhos se reúnem para ler o testamento e analisam cuidadosamente cada parágrafo, cada vírgula, pois ninguém quer perder nada. Nosso Pai Celestial nos deixou uma grande e fabulosa herança, mas poucos, relativamente, muito poucos filhos se detêm para ler estes dois testamentos, o Velho e o Novo. As palavras dos ignorantes são vazias, as palavras dos sábios são profundas em significado. Todas as nossas palavras podem dar margem a boas ou más interpretações. As parábolas da Bíblia podem também ter várias e corretas interpretações, mas nada impede que os mal intencionados a interpretem conforme sua conveniência. Nós, estudantes da luz, não devemos perder tempo olhando para os lados e assim atrasar nosso desenvolvimento, nossa caminhada. Podemos sim aproveitar esta oportunidade da vida e conhecer o testamento para receber a herança a que temos direito e como temos. A Bíblia só pode ser compreendida à luz do Espírito Santo. Isto é conseguido com estudo, reflexão, meditação e, principalmente, amor e devoção. Uma pessoa extremamente letrada, se não estiver iluminada pelo Espírito Santo, se não estiver unida, procurando, buscando, querendo entender a Bíblia, ela não vai entender. E uma pessoa muito simples que saiba ler e com amor abra a Bíblia pedindo: meu Deus, ajuda-me, eu preciso entender, dê-me uma mensagem através de um dos parágrafos da Bíblia que eu vou abrir agora. E ela vai entender. Não precisa ter grande cultura, não. Agora, se vocês querem realmente aprender a Bíblia, aprender a entender o significado, nada como ler os livros de Elizabeth Prophet e Mark Prophet, e ali nós podemos aprender a interpretar os textos bíblicos. Cada vez que você observar um númerozinho pequeno ao lado de uma palavra, nos livros de Elizabeth e Mark Prophet, pare a leitura e vai até o final do livro. Por exemplo, você encontrará lá, capítulo 2, número 3, númerozinho 3. E ali encontrará a referência bíblica do texto recém-lido. Abrindo sua Bíblia, no parágrafo indicado, poderá ler e comparar com o livro. É preciso atenção, pois às vezes as diferentes Bíblias
Diferentes traduções mostram o texto em um parágrafo acima ou abaixo do indicado. Não devemos ter pressa em terminar o estudo de um livro. Para o desenvolvimento espiritual, é necessário compreender, meditar, absorver e aplicar o ensinamento. O Velho Testamento foi escrito pelos profetas e o Novo Testamento pelos discípulos de Jesus, os 4 evangelistas. Vamos terminar o programa de hoje abençoando a América do Sul. Em uma de suas aparições, Nossa Senhora pede que abençoemos com a bênção de Maria. Então vamos simplesmente ficar de pé, colocando as 2 mãos em posição de bênção, isto é, unindo o polegar e o indicador, a mão esquerda no coração, a mão direita em postura de bênção. Vamos centrar a nossa atenção na presença Eu Sou em nossos corações, liberando esta luz e visualizando o mapa da América do Sul. Visualizemos a luz branca de Maria, a luz branca da presença Eu Sou de nosso coração, inundando de luz todo este continente. E agora falem comigo. Em nome da minha poderosa presença Eu Sou, eu abençoo a América do Sul com a bênção de Maria. Amém. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.